Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o gasto social do governo federal no período de 95 a 2010. Nosso convidado é o Dr. Jorge Abraão, diretor de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, Instituto de Política Econômica Aplicada. Participa desse programa o jornalista Floriano Filho. Dr. Jorge, vamos examinar aqui a questão da assistência, que foi, sem dúvida, uma área que obteve maior crescimento relativo no seu volume de recursos. Um processo fundamentalmente relacionado com a expansão das políticas de garantia de renda. Nos primeiros anos, a implantação do benefício de prestação continuada, determinado pela Constituição, aí nós vamos ver que uma coisa está relacionada lá atrás à Constituição, né? E depois, na segunda metade do período, que estamos examinando aqui, 95 a 2010, com o surgimento das políticas de transferência de renda com condicionalidades e, logo em seguida, a criação e a veloz expansão do Bolsa Família. Que comentário o senhor poderia fazer acerca dessa liderança da assistência social nos gastos sociais do governo? Olha, a gente que analisa a política social está muito claro, né? A importância que é um país constituir todo o âmbito geral da proteção, entendeu? E, de fato, não dá para montar uma estrutura de seguridade social sem estruturar uma parte forte de assistência social, entendeu? A assistência social tomada contra o direito, certo? E, nesse sentido, é o que nós estamos vendo, esse avanço, né? Porque todo mundo olha a assistência social, no gasto a gente vai ver o BPC e o Bolsa Família, mas é importante também citar que o SUS está sendo criado, o Sistema Único de Assistência Social está sendo estruturado, entendeu? Que é um elemento importantíssimo para a prestação de serviços assistenciais à população brasileira, né? Então, a gente pode dizer que é o desígnio que está colocado na Constituição que você está oferecendo à população neste momento, né? Está se manifestando fundamentalmente nos benefícios de prestação continuada. Eles são fundamentais, né? Porque, veja bem, eles vão atingir um conjunto da população ativa, né, que está em estado de extrema necessidade, certo? Uma parte da população, né, idosa, extremamente pobre, que não teve acesso na idade adequada à proteção social, que hoje está na pobreza, entendeu? Que vem acessar esse benefício de assistência, entendeu? E a outra parte da população, né, deficiente, que tem problemas de obter uma possibilidade de trabalho, etc., em função das suas próprias necessidades e carências, entendeu? E que você oferece aí o suporte, né, do Estado neste caso. Por outro lado, você avança também considerando as necessidades do conjunto da população extremamente pobre, justamente com o Bolsa Família. Agora, que completa esse quadro, né, atingindo o conjunto da população ativa, né, parcela dessa população ativa, em extrema situação de necessidade. Certo? Agora, quando a gente olha, a gente faz uma visão mais abrangente de todos os programas de gastos sociais do governo, e aí a gente fala dos primos pobres, né? Dos programas que eu já vou mencionar aqui. Será que a gente não poderia dizer que ainda falta muito avançar na sistematização desses gastos? Porque, por exemplo, a gente pega as áreas de cultura, desenvolvimento agrário, alimentação e nutrição, habitação e urbanismo, saneamento, que tem uma ligação direta com a área de saúde, né? Não é incomum aqui no Brasil você chegar em favelas e ver esgoto correndo a céu aberto, por incrível que pareça, num país das dimensões e do estágio de desenvolvimento econômico e social aqui que nós temos. Por que essas áreas recebem tão poucos recursos se comparadas com outras áreas como essas que a gente vem mencionando aqui agora? Bom, eu acho que, como a gente mencionou antes no bloco anterior, né, tudo depende das prioridades, né, que cada governo dá de acordo com o conjunto dos seus interesses. Nós podemos dizer que na parte de infraestrutura social, habitação e saneamento, tem recuperado espaço dentro da agenda, os números estão mostrando, né, programas voltados para essas áreas, né, nos últimos 3 ou 4 anos, aí, medidos aí que nós medimos, né,
volta-se, né, efetivamente a gastar mais forte em saneamento e habitação. Agora, observe, é agora, entendeu? Você passou quanto tempo sem aplicação nenhuma? Você fez um processo de urbanização como, né? De que forma foi feito esse processo de urbanização? De que planejamento efetivo, né? Como essa população que migrou para as cidades e que transitou pelo Brasil, que tipo de acolhimento ela teve do poder público, entendeu? Para o seu bem-estar. Não podemos dizer que em termos de planejamento e de prioridade não teve nenhuma. Nem do governo federal, nos períodos, né, anos 80, anos 90, entendeu? Nem dos governos estaduais e municipais, ou muito pouco. Certo? O que se vai se refletir no gasto público efetivo. Temos visto uma volta disso à agenda, mas a carência e o déficit é muito grande. Você não vai sanar isso num curto espaço de tempo, entendeu? O problema é esse, que você, aumentando agora, o impacto disso só vai se verificar daqui a anos, né? Mas o importante é que a gente comece, entendeu? Uma vez que as nossas cidades, né, e o nosso conjunto da população que vive em grande parte hoje no meio urbano, precisa disso, entendeu? É fundamental que você retome esse gasto, né, e, de fato, você traga de novo fundamentalmente a inteligência para pensar nessas coisas, entendeu? E efetuar políticas públicas, não só do governo federal, mas do governo federal, estadual e municipal, para que a gente possa viver uma situação, no mínimo, mais condizente com um país que se pretende um país desenvolvido. Então, estou falando isso no caso de habitação e saneamento. Eu acho que os números nossos já percebem, pelo menos em termos de gasto, uma ampliação da prioridade, né? No caso de cultura, a gente não, é muito pouco o que está colocado, né? A cultura padece de um sistema organizado nacionalmente, né? Falta esse tipo de coisa e uma compreensão melhor, né, da sua importância estratégica, né? Isso aí eu compreendo a cultura com uma importância estratégica, não só para a política social em si, mas para a política econômica, ou seja, compreendê-la como um objeto importante e estratégico para crescimento, etc, etc. Eu acho que falta esse tipo de coisa, por isso, e prioridade é uma pequena prioridade, tá certo? Gostaria que o senhor examinasse aqui com a gente os dados do emprego e defesa do trabalhador. Porque se de um lado saúde e educação sofreram certa estagnação, de outro, áreas de emprego e defesa do trabalhador e de assistência social expandiram-se consideravelmente nesses 15 anos. Os recursos alocados na área do emprego e defesa do trabalhador mantiveram-se flutuando em torno de 0,55% do PIB nos primeiros 10 anos da série, entre 95 e 2004. A partir de 2005, puxado pelo processo de aumento na formalização do mercado de trabalho, com manutenção da elevada rotatividade, cresceu rapidamente, alcançando 0,74% do PIB já em 2007. Patamar que foi mantido em 2008, em 2009 chegou a inéditos 0,89% do PIB. Em 2010, o crescimento real dos gastos nesta área foi bem mais lento do que nos anos anteriores, o que permitiu que parcela do PIB aqui aplicada recuasse em relação ao ano de 2009, mas ainda em patamar superior do que o alcançado em 2006 e 2007. Como é que o senhor comenta isso? Bom, eu acho que você deu deixa, de fato, quanto mais nós tivermos um mercado de trabalho formalizado, ou seja, o trabalhador, e no Brasil, de fato, a rotatividade é alta, né? Ao ser dispensado, se ele não tem uma estrutura de proteção, esse gasto não vai acontecer, certo? Então, de fato, isso reflete um avanço da estrutura de proteção, ou seja, um conjunto da classe trabalhadora, né, que ao ter acesso à formalização, também tem acesso, nos momentos de desligamento, entendeu, a uma proteção social importantíssima, né, para aquele período onde ela vai ficar desprotegida, certo? Ou seja, não vai ter emprego, mas vai manter até certo ponto a sua renda, né? Então, eu acho que é importante isso. Por outro lado, isso aí também, esses dados, refletem a recuperação do valor do salário mínimo. Grande parte do valor do benefício do seguro-desemprego, ele está associado ao salário mínimo.
Então, certamente, a melhoria do valor do salário mínimo vai impactar diretamente no valor desse benefício. Né? Então, tem dois movimentos. Um é, primeiro, o desligamento vai ficando, pelo menos, coberto, mais fortemente coberto na população brasileira, ou seja, a formalização vai ser fundamental, né, para que isso ocorra, tá certo? Por outro lado, a ampliação do valor do salário mínimo vai permitindo que essas pessoas, esse conjunto da população, que agora se coloca nessa situação de vulnerabilidade, né, possa ter o seu poder de comando de recursos num patamar melhor. Com certeza, sua família vai estar mais bem protegida. Então, é um pouco isso. Ou seja, espera-se que uma estrutura de seguro-desemprego, entendeu, para um país envolvido funcione assim mesmo, certo? Ou seja, logicamente que a gente queria uma volatilidade, uma rotatividade menor nesse mercado, certo? A gente falava há pouco sobre a questão dos primos pobres, né? Que são essas áreas que tradicionalmente recebem menos recursos de investimentos sociais, entre as quais habitação e saneamento. O senhor acredita que o programa Minha Casa, Minha Vida seja uma ruptura com esse paradigma tradicional de pouco investimento nessas áreas? E não só isso, mas também, de certa maneira, possa causar um efeito multiplicador e, de alguma forma, ajudar também nos processos de uma urbanização mais organizada, com mais investimento em urbanização, em saneamento, em energia elétrica, em outras necessidades, telecomunicações, enfim, que permitam a essas comunidades terem padrões mais desenvolvidos de vida? Olha, eu acho que ele caminha nesse sentido. Logicamente, não é a minha área de pesquisa efetivamente para me ter uma avaliação com todo esse conjunto que você levantou. Eu só posso observar que, de fato, né, o governo, ao final aí desses últimos anos, dá uma prioridade efetiva à questão da habitação. E uma parcela disso tem a ver com o programa, né, o Minha Casa Minha Vida. Ele está até mais fortalecido, esses números talvez vão ser até mais fortes aí para 2011, 2012, entendeu? O importante nesse quesito é que esse é o pedaço da política social muito voltada para a coisa do investimento. Ou seja, a política social não é apenas um gasto de custeio, entendeu? E manutenção, ela funciona nestes casos como impulsionadora do investimento, certo? O investimento social. No caso, fazendo girar aí toda a máquina da economia. Acho que tem esse poder, ou seja, melhorando a situação dessa conjunto da população, você ao mesmo tempo está permitindo a um setor determinado da economia brasileira que possa alcançar um certo dinamismo. Acho que isso tem importância. Ou seja, alguns não leem assim a política social. Nós estamos dizendo, tem uma outra forma. Essa área de infraestrutura social, da política social, ela é muito importante. Não só porque ela está podendo gestar, né, de possibilidades, de melhorias nesse padrão, né, um padrão de bem-estar, né, morar numa casa, mesmo que pequena, mas com certa qualidade, entendeu? Acesso à energia elétrica, acesso à energia elétrica, porque às vezes some dos números, mas hoje a energia elétrica no Brasil ela está quase universalizada. Isso é fundamental, entendeu? Aí se você colocar água potável, entendeu? Se você colocar a possibilidade futura de você ter uma estrutura de esgoto sanitário razoável, você vai voltar para problemas tipo mobilidade urbana, que é um grande problema hoje, né, de grande parte das cidades, né, que precisa rapidamente de soluções, porque estamos perdendo muito tempo no trânsito, né? Esses são os problemas que nós temos que conviver. Isso tudo vai demandar investimento. Uma parcela deles é política social. Então temos que entender assim a política social, entendeu? É uma forma diferente de entender política social, não, porque às vezes há muita confusão, né, de um conjunto da população ou de alguns analistas de ler a política social num aspecto apenas reducionista, olhando uma política social apenas pelo lado do
é só transferência de renda, e não entendendo o papel da importância da transferência de renda, entendeu? Na vida das pessoas e para o conjunto da economia brasileira, e também entendendo política social como uma coisa também que transcende o próprio custeio e indo para o investimento, que é esse conjunto aí da habitação, o conjunto aí do saneamento, entendeu? Mas tem um setor aí que apresenta um desempenho muito contraditório, que é o desenvolvimento agrário, porque contrastando com o período de 2004 a 2007, onde houve uma expansão dos gastos do governo, uma elevação, né? Em relação àquilo que tinha acontecido de queda, trajetória de queda muito acentuada entre 98 e 2003, mas só que depois dessa expansão, a partir dessa etapa, os gastos se reduziram. Por exemplo, em termos de percentual do PIB, recuou em 2010 para patamares piores do que da série de 2002 a 2003. Sendo uma área socialmente tão sensível, como explicar essa diminuição dos gastos sociais em desenvolvimento agrário? E terra não falta no Brasil. Exatamente. Mas a concentração de terra é uma das mais altas do mundo. Exatamente. Então temos aí uma questão patrimonial, né, colocada, né? Questões patrimoniais no Brasil são de difícil solução. Acho que temos aí, né, nesse tempo todo, dificuldades de lidar, né? E uma das questões, eu acho, que você tinha, né, acho que você citou o dado, né, tem um certo período, uma melhoria do gasto na área de desenvolvimento agrário e, de fato, no momento atual, você tem no momento atual, que eu diria, até 2010, os últimos 2 anos ali do período, você tem uma restrição de gasto. Eu acho fundamental, no período atual, você tem o lançamento do Brasil Sem Miséria, que coloca no centro a questão da inclusão, principalmente voltada para um conjunto da população, reconhece, né, que a pobreza brasileira está fortemente representada no meio rural. Né? Nós não vamos acabar com a pobreza no Brasil se a gente não enfrentar as dificuldades do homem que vive no campo, entendeu? E isso significa não só uma política concreta de transferência de renda, mas políticas efetivas de inclusão produtiva, de transferência de tecnologia. Isso vai demandar mais do que estávamos fazendo, entendeu? Então, a expectativa é que, no meu entender, o Brasil Sem Miséria possa, sim, né, como estratégia integradora, né, de fato, mudar esse cenário a partir da implementação de estratégias de acesso a crédito, educação, mas é um pouco por aí que eu vejo possibilidades de a gente avançar e, eu acho mais importante, considerando que isso é um trabalho sobre o gasto, que isso vai demandar recursos, certo? Vamos verificar, né, o que essa aposta que eu estou fazendo aqui hoje, se em 2012, 2011, 2012, isso mudou um pouco esse quadro desses números que estão apresentados aí. Tomara. O seu Agenda Econômica fica por aqui. Se você tem críticas ou sugestões ao programa, ambas são muito bem-vindas. Você pode utilizar o endereço que vai estar aí na sua tela para se comunicar conosco. www.senado.gov.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaríamos de agradecer muito a presença do Dr. Jorge Abraão. Muito obrigado, Dr. Jorge. Obrigado a vocês. E agradecer também a presença, a participação do jornalista Floriano Filho. Obrigado. O programa Agenda Econômica fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Tudo de bom.